Irmãos, no último domingo que nós estivemos aqui, compartilhando dos aspectos centrais da vida cristã, nós começamos a ver o modo digno de viver de um verdadeiro cristão. E esse é um desafio para os nossos dias, como para todos os tempos, uma vez que nós confessamos que fomos chamados em Cristo e para Cristo, para que em Cristo nós vivamos para o louvor da glória de Deus. Então convido os irmãos para abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, onde nós vamos continuar a ver o modo digno de viver de um verdadeiro cristão. A partir do verso 9, no último domingo que aqui estivemos compartilhando desta passagem, nós vimos apenas o verso 9, que trata-se da condição indispensável para que assim nós vivamos, viver de modo digno do Senhor, conforme diz Paulo no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, para vivermos de modo digno do Senhor, nós vimos, segundo o que Paulo nos ensina no verso 9, a necessidade de sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. E nós então verificamos que ser cheio da vontade de Deus tem a ver com ser cada vez mais influenciado pela vontade normativa, preceptiva de Deus, onde Deus estabelece os seus preceitos, as suas normas, os seus mandamentos, tendo o mandamento do amor como aquele que permeia todos os outros aspectos da lei de Deus. No amor se resume o mandamento do Senhor. Nós nunca devemos esquecer a palavra de Jesus Cristo, quando sintetizou e resumiu os 10 mandamentos, dizendo que o mandamento do Senhor consiste em amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, de forma integral, com todo o ser, e amar aqueles que nós encontramos no decorrer da nossa caminhada, amar como Jesus Cristo amou, mostrando que o amor deve ser de uma natureza sacrificial, um amor aonde envolve sacrifícios, esforço, um esforço penoso, como foi o de Jesus Cristo, que teve um penoso trabalho no exercício do seu amor, a fim de que nós fôssemos redimidos, como nos revela Isaías no capítulo 53. E nós vimos então que ser cheio do Espírito Santo passa por uma influência do Espírito na nossa vida, que vem através do conhecimento em toda sabedoria e em entendimento. Esta é a condição indispensável para nós vivermos de modo digno do Senhor. Não dá para nós desenvolvermos uma vida cristã a menos que o Espírito Santo nos influencie, sejamos conduzidos pelo Espírito. A menos que a palavra de Deus cresça cada vez mais em nós, enraize no nosso coração, nos levando a sermos verdadeiros cristãos, cada dia mais. E hoje nós vamos ver então a segunda parte. Uma vez que nós vimos qual é a condição, nós vamos ver o significado de viver de modo digno do Senhor, conforme Paulo nos ensina aqui no verso 10 do capítulo 1. Dizendo ele, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com o que? Alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe por herança nos santos. Então, o que significa viver de modo digno de um verdadeiro cristão? Se nós quisermos resumir em uma frase, conforme nós observamos aqui, nós diremos que tem a ver com o agradar ao Senhor Jesus Cristo de todo o modo do nosso viver. Em outras palavras, em todas as coisas que nós fizermos, pensarmos, agirmos, reagirmos, devemos estar voltados para agradar a Deus. Em outras palavras, fazendo a sua vontade. Conhecer a vontade de Deus, como nós vimos, deve gerar em nós, preste atenção nisso, conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra, através da vida do Verbo encarnado, deve gerar em nós uma conduta piedosa, adequada especificamente ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, deve gerar em nós um caráter ético, de tal forma que o nosso caráter seja um caráter que corresponda ao caráter de Jesus Cristo. Isso significa agradá-lo. Então, se você é alguém que quer agradar a Deus, olhe para Jesus Cristo. E uma vez olhando para Ele, procure imitá-lo. O desafio é imitá-lo. Eu sempre costumo lembrar aqui que nós não devemos esquecer de que fomos chamados não apenas para sermos livres do inferno, mas nós fomos chamados para sermos de conformidade com Jesus Cristo. É isso que Paulo nos ensina lá em Romanos 8:29, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a vida cristã, nós vamos sendo aperfeiçoados nessa forma de Cristo, de tal maneira que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. As pessoas olham para nós e elas vão observando mais de Cristo em nós e menos de nós, menos da nossa velha natureza, menos do nosso velho homem, menos das obras pecaminosas. O ponto principal aqui de Paulo é que tudo o que o crente faz deve ser agradável a Jesus, expressando uma conduta de devoção a Deus. Nós somos chamados a uma devoção não apenas em um contexto como este. É bem verdade que aqui nós devemos também exercer e aplicar, desenvolver a nossa devoção a Deus através dos cânticos, através da palavra de Deus, de ouvirmos, aprendermos a palavra de Deus, através da comunhão dos irmãos. Mas o desafio, ele é muito maior. Nós devemos desenvolver uma devoção a Deus através da nossa contínua conduta. Hoje, amanhã, todos os dias, a nossa conduta no nosso relacionamento com os nossos pais,
a nossa conduta no nosso relacionamento com os nossos filhos, a nossa conduta nos nossos relacionamentos com os nossos amigos de trabalho, a nossa conduta no nosso relacionamento com os nossos irmãos, e a nossa conduta no nosso relacionamento com aqueles que são os nossos inimigos. Porque Jesus Cristo diz: orai pelos vossos inimigos. Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem amado aqueles que têm perseguido você? Esse é um desafio, essa é uma conduta para a qual nós fomos chamados. Nesse contexto de tantas polarizações que nós nos encontramos, nós somos chamados para sermos diferentes. Às vezes eu vejo pessoas que são dessas polaridades, esquerda, direita. Quem é esquerda, olha para mim e acha que eu sou de direita. Quem é de direita, olha para mim e acha que eu sou de esquerda. E tem uns que não aguentam e me perguntam: afinal de contas, qual é a tua posição? Eu digo: a minha posição é bem simples. Eu sou cristão. Eu fui chamado para ser cristão. Eu fui chamado para desenvolver o caráter de Cristo. Eu não fui chamado para ser de direita, de esquerda, de centro, não. Eu fui chamado para ser de Cristo. E quando eu sou de Cristo, eu preciso estar pronto para estabelecer críticas em ambos os lados, e para me conduzir a um chamado que Jesus Cristo estabeleceu para a minha vida. Paulo menciona aqui, se nós observarmos no verso 10, 11 e 12, Paulo menciona alguns modos de nós de fato agradarmos a Deus. Talvez você pergunte: como é que eu de fato agrado a Deus? Às vezes nós temos resumido isso muitas vezes apenas ao derramamento de lágrimas, apenas ao levantar de mãos, a um momento de sensibilidade, emotivo e tantas outras coisas. Mas agradar a Deus envolve em algumas atitudes práticas que nós podemos observar a partir do verso 10. E eu quero aqui apresentar esses quatro modos de nós agradarmos a Deus. O primeiro deles: frutificando em toda boa obra. É conforme o que Paulo nos ensina aqui no verso 10. Vivendo de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como é que eu vivo para o inteiro agrado de Deus? Frutificando em toda boa obra. Se há, como nós vimos na última vez, se há um verdadeiro conhecimento da vontade de Deus, então é inevitável que este conhecimento da vontade de Deus, que nós vimos o que é que significa conhecer a vontade de Deus, seja acompanhado por boas obras, que resultam num conhecimento ainda maior de Deus. Então é mais ou menos isso. Eu conheço a vontade de Deus, aquela vontade revelada mostra-me as obras que devem ser executadas, que devem ser refletidas através da minha vida. E a partir do momento em que eu as desenvolvo, o conhecimento de Deus, ele cresce na minha vida. Então uma coisa, ela leva a outra. É assim que é a vida cristã. E nós não devemos esquecer, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no verso 6, como nós já vimos, quando nós falamos a respeito do Evangelho, nós já vimos que ele possui um efeito expansivo e frutífero ao encontrar a boa terra. A boa terra, lá na parábola do semeador,
Jesus Cristo explica: a boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, de tal forma que essa palavra, ela cria raízes no coração do homem, da mulher, adolescente, da criança, levando-o a produzir fruto. Essa é a boa terra. E esse é um efeito do Evangelho ao alcançar o coração do homem contrito, arrependido diante de Deus. O verso 6 do capítulo 1 diz assim: o Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Esse é um efeito do Evangelho na nossa vida. Veja que é mais do que um efeito de conhecimento intelectual, conhecimento das boas e corretas doutrinas. Sim, passa por aí, passa pela compreensão, pela mente, pelo raciocínio, mas ele desce para o coração. Frutificar em toda boa obra, prestemos atenção nisso. Frutificar em toda boa obra é algo que marca a vida de alguém que busca agradar a Deus. Porque, querendo ou não, de alguma forma nós frutificamos. Ou frutificamos para o bem, ou frutificamos para o mal. De tal maneira que, pelos frutos, nós nos revelamos. Não é isso que Jesus Cristo diz? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Se a árvore é boa, se a árvore é má. Porque não tem como uma árvore má dar um fruto bom, e nem um fruto bom, nem uma árvore boa dar um fruto mau. Então, de alguma forma, nós frutificamos. E a pergunta é: qual tem sido a natureza da sua frutificação? Do fruto que está vindo da sua vida? Mas a vida do cristão, ele é uma vida marcada pelo fruto. O conhecido Salmo 1, quando ele faz a comparação entre o justo e o ímpio, qual é a característica do justo? Que ele é como uma árvore plantada junto ao corrente de águas, que no devido tempo continua estéril, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, segundo o propósito de Deus na vida dele, segundo o propósito para o qual Deus o chamou. Então, uma vez que eu sou influenciado pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, eu sou colocado em uma condição de frutificar, de tal maneira que tudo aquilo que eu produzo é algo que se revela como um sucesso, diante do propósito, segundo o propósito que Deus estabeleceu para mim. Qual é o propósito que Deus estabeleceu para mim e para você? Sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então nós vamos sendo bem-sucedidos nisso. Nós vamos sendo cada vez mais misericordiosos, nós vamos tendo cada vez mais domínio próprio, nós vamos sendo mais compassivos, nós vamos sendo mais longânimos, nós vamos sendo cada vez mais fiéis a Deus, amantes da verdade e todos os aspectos que envolvem a virtude do amor. Mas há algo muito forte que Jesus Cristo nos fala sobre a frutificação. Lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Ouça ou acompanhe, se você abriu lá. Diz Jesus Cristo, quando ele faz aquele uso o uso da videira, né? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, quando ele utiliza aí essa metáfora, ele fala algo interessante a respeito da frutificação.
Diz ele no verso 8: nisto é glorificado o meu Pai. Como é que o Pai é glorificado? Através da nossa vida. Que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. É uma forma de nós revelarmos a nossa identidade com Jesus. Porque o discípulo e o mestre, o discípulo era aquele que, à medida que caminhava com o mestre, mais ele se tornava parecido com o seu mestre. Eram assim com os filósofos e os seus discípulos. Platão e os seus discípulos, Aristóteles e os seus discípulos. E agora Jesus diz: olha, uma forma como vocês serão identificados como meus discípulos, não é se vocês fazem parte de uma religião. Não. Não é se vocês carregam uma espécie de uma caricatura denominacional ou um cacuete que está na moda. Não. A forma como vocês serão identificados como meus discípulos é se de fato vocês produzirem frutos. E que frutos são esses? Aí nós trazemos à memória 2 desafios que nós temos. Um deles tem a ver com o fruto de natureza ética, moral, tem a ver com a virtude, que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação, não há lei. Então, quanto mais a gente produz esse fruto, mais nós nos tornamos parecidos com Jesus. E esse é o desafio, porque todos os dias nós somos colocados em um contexto onde nós somos desafiados a frutificarmos, a revelarmos, a nos revelarmos como discípulos de Jesus. Como? Produzindo esse fruto. Uma outra forma de nós produzirmos esse fruto é entendendo e abraçando o desafio missionário que Deus nos deixou. A gente não converte ninguém, a gente não salva ninguém, mas nós somos coparticipantes com Jesus Cristo na missão de fazer discípulos. Essa é uma forma da gente frutificar, fazendo discípulos. É um mandamento que Deus nos deu: ide por todo o mundo e fazei discípulos. E isso, mais uma vez, não cabe apenas à nossa irmã Geude, que está sendo treinada para um campo missionário, Rochelane, o nosso irmão Augusto, ao Estevão, que está lá no UPV, e tantos outros irmãos que estão em agências missionárias. Não, tem a ver comigo e com você, como também tem a ver com eles. E eu preciso entender que eu sou chamado para fazer discípulo, e esse fazer discípulo tem a ver com o produzir fruto, para a glória de Deus. E esse é um desafio que nós precisamos abraçar, irmãos. E essa já é a dica para o próximo ano. Se preparem para você ser um discipulador. Discipular alguém, andar com alguém como Jesus andou. Ter um trabalho, ter trabalho. Jesus Cristo teve trabalho com os seus. Andava com eles. E hoje nós precisamos andar uns com os outros, sendo esse meio de graça,
fazendo discípulos, levando pessoas a serem cada vez mais parecidas com Jesus. E esse é um desafio que não é fácil, porque envolve muitas vezes confrontos, correções, exortações, admoestações, consolos. Não tem espaço para mimimi, para milindres, não tem espaço. Se você é muito melindroso, você vai sofrer ainda mais. Porque todos nós somos imperfeitos e todos nós precisamos ser apertados, consertados, corrigidos, a fim de que nós nos amoldemos cada vez mais e sejamos parecidos com Jesus Cristo. Então, frutificar em toda boa obra tem a ver com este ato de glorificar o Pai. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele disse: Pai, eu glorifiquei o teu nome. Como é que ele glorificou? Olha como Jesus Cristo glorificou o Pai. Frutificando, exalando o fruto do Espírito, como também fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Frutificar em toda boa obra é algo que se encontra diretamente relacionado à nossa comunhão com Deus. Não dá para você fazer discípulo desconectado da videira. É isso que Jesus deixa claro em João capítulo 15. Veja o que ele diz no verso 4. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. É simples assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O problema é que a gente quer, às vezes, ser videira e quer que Jesus Cristo seja ramo. Não dá. A videira é Ele, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha aí, essa união inseparável. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E aí a gente quer fazer discípulos sem Jesus. A gente quer fazer atitudes, sermos misericordiosos sem Jesus. Não dá. Não dá. Tudo não vai passar de uma maquiagem de piedade. Tudo não vai passar de uma maquiagem de discipulado. É preciso nós desenvolvermos uma comunhão profunda cada vez mais com a videira. Nós fomos enxertados na videira, e quanto mais conectados com ela, mais o sumo do reino vem, passa por nós e nos leva a produzir frutos que são frutos do reino de Deus. Portanto, irmãos, queremos agradar a Deus, não podemos fugir deste gerúndio, né? Que é uma ação contínua, frutificando em toda boa obra. Frutifiquemos, é algo que não é apenas pontual, não deve ser apenas hoje, é hoje, amanhã e para sempre. É uma ação contínua. Mas há um segundo aspecto, um segundo modo de nós agradarmos a Deus. Primeiro é frutificando, não é em qualquer natureza de obra, é em toda boa obra. A obra tem que ser boa. Segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. A parte B do versículo 10.
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais um gerúndio aí, mais uma ação contínua. Este conhecimento, veja só, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento, mais uma vez, não se limita ao conhecimento teórico, mas envolve a experiência. Tem gente que se orgulha, eu conheço pessoas que se orgulham de já ter lido a Bíblia, não sei quantas vezes, de conhecer, de saber versículos de cor, mas é um poço de soberba. O que lhes falta? A experiência com Jesus Cristo. É um conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento nos ensoberbece. Mas o conhecimento que nos leva a uma experiência de quebrantamento com Deus, de humildade de espírito, ela nos enriquece espiritualmente. Veja só, o conhecimento teórico, sem o experiencial, gera em nós uma ortodoxia morta. O que é que eu quero dizer com isso? O conhecimento teórico sem o experiencial gera em mim um arcabouço de uma teologia correta, mas que não gera fruto nenhum. Não me leva a produzir fruto nenhum. Conheço pessoas que têm ótima teologia, mas o que é que você tem feito com essa sua teologia? Que fruto ela tem produzido? Nenhum. Então ela não está acompanhada da experiência. O conhecimento, irmãos, da palavra de Deus deve me conduzir a uma experiência de relacionamento com Jesus, em uma intimidade maior com Ele, aonde eu percebo que mais eu preciso na minha vida para ser parecido com Jesus. Não é que eu vá chegar diante e dizer, olha, tem até um cântico que a gente entoa, que eu falo com o pessoal do Ministério de Música, que eu não concordo, é mais ou menos assim, que fala que precisa mudar tudo, que Jesus não fez nada, que não aconteceu nada. Não, a boa obra já começou. Deus já começou a fazer algo na minha vida. Muito eu tenho que ser transformado? Sim, muito eu tenho que ser transformado. Mas algo já começou na minha vida que já foi transformado. Embora, ainda que isso seja 2% na minha vida, mas já começou. A boa obra já começou. E deve continuar, e vai continuar, levando-me cada vez mais a ser frutífero. Comentarista, Carson, nos chama a atenção para o fato de que os cristãos são organismos vivos que crescem, e não máquinas que desempenham uma função para a qual foram projetadas. A igreja não é máquina. A igreja não é uma série produzida em uma indústria. Não. A igreja ela é apresentada na palavra de Deus como um organismo vivo, que cresce como santuário de Deus. Se nós somos organismos vivos, como organismos vivos, nós devemos ter em nós essa intimidade com o Senhor.
observemos, irmãos, que esta característica nos chama a atenção para um aspecto muito importante. Diz assim: crescendo no pleno conhecimento. A ideia de crescer é ao contrário de retroceder e de estagnar. A ideia aqui é de avançar no pleno conhecimento que tem a ver com a nossa comunhão com Cristo. E aqui eu vejo que a falta desse avanço na comunhão tem sido a razão do enfraquecimento espiritual de muitos irmãos. Tem pessoas que eu vejo que faz anos e parece que não mudou nada. Algumas estão marcando passo. A ideia não é marcar, mas pelo menos eu não retrocedo. Não. Não se sinta bem porque você está marcando passo. Porque a ideia não é retroceder, mas também não é marcar passo. A ideia é avançar. A ideia é prosseguir. A vida cristã, irmãos, envolve um progresso espiritual. Paulo nos deixa claro isso na sua carta aos Filipenses, quando faz uso da figura de um corredor. Filipenses 3:13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, eu ainda não alcancei o alvo. Mas uma coisa eu faço. E o que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso resultava no sucesso espiritual de Paulo, quer seja na prisão ou fora da prisão, quer seja no corredor da morte ou fora dele, quer seja em um naufrágio ou em uma estrada, ou na comunhão dos irmãos, ele prosseguia, ele avançava. Mas tem pessoas que eu vejo que não avançam. Se tem uma coisa que entristece o coração do verdadeiro pastor, é quando ele vê aquela ovelha que não é dele, porque eu não tenho ovelha nenhuma, eu não derramei uma gota de sangue por nenhuma ovelha, mas quando ele vê que a ovelha de Cristo não está avançando, porque nós fomos chamados para avançar na produção, produzindo fruto, praticando boas obras, avançar no reflexo da imagem de Deus através de nós, que está sendo restaurada. Não esqueçam que quando Deus criou o homem, Ele criou segundo a sua imagem e semelhança, é isso? Quando o homem pecou, ele não perdeu essa imagem, a imagem ficou manchada, e a redenção através de Cristo, ela vai restaurando essa imagem. Qual a variação que você faz do seu modo de viver? É algo que nós precisamos continuamente perguntar. O adolescente, o jovem, o adulto, o casado, o solteiro. Qual a variação que você faz do seu modo de viver? Você identifica-se como crente no Senhor Jesus Cristo? Como um verdadeiro evangélico? Agora faça a avaliação e veja se o seu modo de viver tem a ver com isso, com aquilo que você diz ser. Terceiro lugar, modo de nós agradarmos a Deus, sendo fortalecidos com poder.
verso 11. Deus, e aqui está uma maravilha para nós sossegarmos a nossa alma, porque embora nós tenhamos nos dois anteriores desafios profundos, sérios, aqui no terceiro aspecto de nós agradarmos a Deus, Deus nos mostra como é que nós vamos conseguir isso. Como é que nós vamos conseguir crescer no pleno conhecimento de Deus e como é que nós vamos conseguir frutificar em toda boa obra, sendo fortalecidos com poder. Não é o poder da religião, não é o poder da denominação, não é o poder da família, não é o poder do pai, porque o pai é crente, ele vai de alguma forma exercer um poder, não tem nada a ver com essa natureza de poder. Verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. É assim que nós vamos conseguir ter uma vida que agrade ao Senhor. Por isso que o conhecimento ele não deve ficar apenas no aspecto intelectual. Nós fomos chamados para uma experiência com o poder de Deus. Lembram que Jesus Cristo disse aos saduceus: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é esse poder que muitas vezes a gente tem visto sendo fabricado nos templos. Não, esse poder está mais para escândalo do que para edificação. Mas é o poder que gera em nós uma transformação. Uma vez me perguntaram: pastor, o senhor crê que a gente pode cair no chão? Eu digo: eu creio. Porque Deus já me colocou no chão uma vez. A questão é saber como você vai se levantar. Porque se for o poder do homem e da religião, você se levanta pior do que você caiu. Você se levanta soberbo, com arrogância, se achando super espiritual. Mas quando você é derrubado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, você tem um coração quebrantado, contrito, e você se aproxima de Jesus Cristo. Deus não apenas nos revela a sua vontade, mas também nos capacita a cumpri-la. Não esqueça disso. Deus não apenas nos revela a sua vontade, mas Ele nos capacita a cumpri-la. Qual é a vontade de Deus aos seus discípulos, quando Ele estava nos últimos dias da sua vida? Uma das vontades reveladas, e de fazer discípulos, não é isso? Mas o que é que Ele diz, pertinho de ser assunto aos céus? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... Não vão querer fazer missão sem o poder de Deus, sem o revestimento do poder de Deus. Isso não vai dar certo. E esse é o problema muitas vezes nosso, porque a gente quer fazer as coisas no nosso poder, no poder da nossa inteligência, no poder da nossa força, no poder da nossa experiência, no poder da história. Não, tem que ser no poder de Deus, porque é o poder de Deus que vai nos dar capacidade de enfrentar as adversidades. É o poder de Deus que vai nos dar capacidade para enfrentar os momentos difíceis, os sofrimentos, as perseguições.
É o poder de Deus que vai nos dar condição de nos alegrar, olhando para a chegada, embora estejamos passando por provações. E saber que o Senhor é fiel, o Senhor cumpre com a sua palavra. E que poder é esse? Vamos lá para Efésios. Eu acho fantástico quando Paulo revela a natureza desse poder. Efésios capítulo 1, verso 19. Essa é uma petição que Paulo faz ao Senhor para com a igreja em Éfeso. Na sua oração ele faz esse pedido, para que o Senhor ilumine os olhos do coração da igreja, para que a igreja conheça a riqueza da glória da herança dos santos, no final do verso 18, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que é que Paulo está dizendo? Senhor, ilumina os olhos deles para que eles vejam, que eles experimentem a suprema grandeza do teu poder. Que poder? O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É esse poder. É esse poder que nos faz viver de modo digno do Senhor, sendo fortalecidos nesse poder. Veja ainda em Éfeso, geralmente eu lembro e volto a lembrar esse desejo de Paulo, verso 10 do capítulo 6, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Irmãos, eis que se aproxima 2025, e para mim já está valendo. Tem muito desafio aí nosso, eu não vou deixar para o dia 31 não, para o dia 29, para falar isso. Há muita coisa, muito desafio para a gente abraçar, muita coisa para fazer. E hoje de manhã nós vimos mais um desafio, com a palestra que nós tivemos, o desafio diante da realidade do autismo e de tantas realidades especiais dos nossos dias. Só vamos conseguir fazer alguma coisa se estivermos fortalecidos na força do poder de Deus. E para isso é preciso cada um de nós nos voltarmos a Deus dia após dia, com uma atitude de reverência, de quebrantamento, de humildade, e desenvolvermos uma intimidade com Deus, conhecendo a sua vontade, através da sabedoria, através do entendimento, colocando-nos cada vez mais como servos do Senhor Jesus Cristo. E último, verso 12, lá em Colossenses, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma outra versão diz, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós somos muito tentados, irmãos, a murmurarmos, principalmente quando a gente não entende o que está acontecendo.
cuidado. Cuidado. Pergunte a Deus, abra o seu coração, diga que não está entendendo, não tem problema. Mas cuidado para você não blasfemar contra Deus. Cuidado para você não pecar por uma falta de entendimento que você não está tendo de uma situação, de uma realidade. Lá em Filipenses, Paulo nos ajuda dizendo como nos vermos livres de um espírito deprimido que muitas vezes quer nos tomar um momento da nossa caminhada, quer nos tirar a paz. E eu convido você para nós lermos isso aí, lá em Filipenses 4. Verso 4 em diante. Tenha isso como receita para a sua vida. Receita para a sua vida. Norma para a sua vida. Vontade de Deus revelada como preceito para a sua vida. Vamos ler juntos até o verso 9. Verso 4 ao verso 9. Vamos ficar em pé? Vamos ler juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O verso 7 de novo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é um resultado das atitudes do verso 4, 5 e 6. Continuando. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Pronto, você quer desfrutar da paz de Cristo e do Deus da paz? Está aqui. Siga esses preceitos, siga esses passos, siga esses modos, como nós aprendemos hoje, e você vai produzir frutos agradáveis a Deus. Nós fomos chamados para isso. Avalie a sua vida. Que natureza de fruto você tem produzido? Não é pelo que você confessa muitas vezes, mas é pelo que você faz. Às vezes a nossa verbalização é incoerente com as nossas atitudes. E aqueles que são mais próximos de nós, os nossos filhos, nosso cônjuge, eles sabem quem nós somos. Não sabem como Deus sabe, mas eles sabem. Esse é o desafio para você, para mim, para nós como igreja do Senhor. Vivermos de modo digno do Senhor. Amém?